Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos vocês que estão conosco no nosso curso Panorama Bíblico. E hoje nós vamos estar compartilhando com você a nossa lição de número 6 do nosso curso, onde estamos tratando, dentro de um aspecto mais geral, sobre como que o pecado entrou no universo. E hoje nós queremos falar especificamente sobre os princípios de Deus. Ao lermos a Bíblia, nós temos que prestar atenção aos princípios de Deus. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque quando nós prestamos atenção nos princípios de Deus, nós vamos andar neles. Segundo, quando nós prestamos atenção nos princípios de Deus, nós entendemos melhor a Bíblia. Quando você conhece os princípios físicos, é mais fácil entender as coisas materiais que nos cercam. Espiritualmente, é a mesma coisa. Nós devemos procurar entender os princípios espirituais. Por exemplo, eu vou mostrar para você através de um exemplo. Quando nós entendemos os princípios que regem o mundo material, nós vamos entender melhor as coisas materiais. Então, antes que alguém descobrisse a lei da gravidade, o princípio já existia. Mesmo que as pessoas não soubessem, os postulados da lei, qualquer pessoa que se jogasse de cima de um prédio, ou de uma montanha, de um lugar alto, iria se esborrachar no chão. Por quê? Porque é um princípio que rege esta realidade. Todo corpo que é jogado no espaço vai ser atraído pela gravidade da Terra. Então, hoje é uma lei que explica isso, mas antes que a lei existisse, o princípio já estava operando. Então, o princípio ele vem antes da lei. E quando nós entendemos os princípios, mesmo que não conheçamos a lei, nós vamos usufruir, desfrutar dos resultados da obediência a esse princípio. Ou seja, se você não pular de um prédio, você não vai morrer disso, certo? Essa que é a realidade. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós conhecemos os princípios espirituais e andamos neles, nós colhemos os benefícios gerados pela obediência a esses princípios. A Bíblia fala muito sobre andar no temor do Senhor. E andar no temor do Senhor é andar nos princípios de Deus. Provérbios capítulo 8, verso 13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu os odeio. Em Provérbios 6, 16 a 19, está escrito: as 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, as 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. A palavra de Deus então nos mostra o seguinte: quem teme a Deus odeia as coisas que Deus odeia. Então, se Deus odeia o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, então eu que temo ao Senhor vou odiar também. Se eu temo ao Senhor, eu vou odiar as coisas que ele detesta. Eu vou abominar as coisas que ele abomina. Então, os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina projetos iníquos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, tudo isso eu vou detestar e vou abominar aquele que semeia contendas entre os irmãos. O temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo a Deus, eu estou estabelecendo um contato com a sabedoria. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. E Provérbios capítulo 9, verso 10, que diz basicamente a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Agora, por que é tão importante nós entendermos isso? Por que é tão importante nós entendermos os princípios espirituais? Porque Deus criou seres livres.
Deus não criou robôs ou bonecos programados. Nós não saímos de uma linha de montagem. Nós não somos seres passíveis de sermos manipulados, se bem que há pessoas que se deixam manipular. Não teria sentido Deus criar seres e obrigá-los a adorá-lo. Ele até poderia fazer isso, porque ele é Deus, mas não foi isso o que ele determinou. Deus criou seres livres. Todas as criaturas de Deus, anjos e homens, têm que passar por um teste. E esse teste mostra claramente a decisão tomada em favor ou não de conviver com Deus. Então, você é livre para escolher se você quer conviver com Deus ou não. Todos nós temos essa liberdade concedida por Deus. Essa decisão é tomada com o uso da livre vontade. Todos são seres totalmente livres e terão que exercer o seu livre-arbítrio para determinar sua livre escolha de continuarem no relacionamento com o seu Criador. Então, o livre-arbítrio é essa capacidade que Deus nos deu de julgar se nós vamos escolher, né? Aí vem a questão da livre escolha, escolher se vamos continuar a nos relacionar com Deus ou não. Então, eu conheço pessoas que já tomaram essa decisão na vida. A decisão de não crer em Deus. Há pessoas que são ateus, não creem em Deus, vivem a vida como se Deus não existisse, quebrando princípios, destruindo a vida de outras pessoas e se autodestruindo também. Porque essa é a grande verdade. Eu tenho uma compaixão muito grande das pessoas incrédulas, ateias, pessoas que decidiram viver uma vida a despeito de Deus, longe de Deus. Queridos, isso é muito sério. Agora, a boa notícia é que o ser humano pode mudar esse rumo na sua vida. Ele pode decidir entregar a sua vida a Jesus. Ele pode decidir crer em Deus. Mas, para os anjos, já está determinado. 1/3 deles já caíram, porque disseram sim a Satanás e 2/3 disseram sim a Deus. Quando isso é determinado, não há volta. Veremos bem como isso acontece conosco, seres humanos. O pecado, ele faz separação entre Deus e suas criaturas. Isso é um princípio que foi exposto por Isaías no capítulo 59, versículo 1 e 2 de seu livro. Isaías está mostrando que Deus não se relaciona com o pecado. Esse princípio vai de capa a capa na Bíblia, assim como os demais. Mas em Isaías 59, 1 e 2, ele escreveu: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Deus, ele pode salvar, Deus pode ouvir, ele não tem a mão encolhida nem o ouvido surdo, mas a iniquidade estabelece um muro de separação entre Deus e o homem, que impede Deus de ouvir o clamor do homem e estender a sua mão para salvá-lo. Sempre que Deus vê pecados em nós, ele vai esconder o seu rosto e ele não vai ouvir a nossa oração. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado cobra um preço muito caro. Entenda isso. Esse preço é a morte. Essa morte da qual Paulo está falando, meus amados, não é a morte física. Se bem que ela também é uma consequência do pecado. Mas esta morte é a morte eterna. Ou seja, é a separação de Deus.
O pecado é a maior ameaça para o ser humano, porque ele separa o homem pecador do Deus Santo. Através do seu grande amor, Deus nos oferece o presente da vida eterna. E esse presente é a comunhão eterna com Deus. Através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Deus nos dá a possibilidade de viver por toda a eternidade com Ele. Eu gosto muito de uma explicação a respeito da vida eterna que é dada no nosso material de evangelismo. Cidadão do Reino, você é um material desenvolvido pelo Ministério Vida em Cristo, do qual eu também faço parte, e que ensina, né, uma pessoa que não é convertida a Cristo a se tornar um cidadão do Reino. E ao ensinar sobre vida eterna, há uma definição muito interessante, que eu acho maravilhosa, que diz que a vida eterna é uma vida de poder e amor com Deus por toda a eternidade. Que coisa tremenda. É uma definição fantástica, né? Em Abacuque capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. A Bíblia está dizendo que Deus é puro de olhos, porque ele não coloca seus olhos sobre o mal e nem contempla a perversidade. Abacuque estava indignado porque ele pensava que Deus estava contrariando a sua própria santidade ao olhar para os aleivosos, ou seja, para os traiçoeiros, e se calar diante deles, ou melhor, se calar diante das atrocidades praticadas pelo ímpio. O fato de Deus tolerar essas atitudes por um certo tempo não significa que ele estaria concordando ou encobrindo seus pecados. Ele tem o seu tempo para agir e exercer o seu julgamento. A grande verdade, querido, é que Deus não originou o mal, se bem que há muitas pessoas que culpam Deus pelo mal. Mas o mal se originou no interior desse querubim, do qual nós estamos falando já em algumas lições do nosso curso. Do seu interior brotou aquela soberba que que nós já vimos lá atrás, que nós já falamos sobre ela. E no coração desse querubim foi concebido um plano: eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando isso aconteceu, ele se separou de Deus imediatamente, junto com 1/3 dos anjos. E quando acontece de alguém se afastar do Deus Criador, ele que é a única fonte de vida, de luz, de verdade, de justiça, de amor, o que vai acontecer com essa pessoa? Automaticamente ela vai estar em tudo o que se opõe a Deus. Nas trevas, na mentira, na injustiça, na maldade. E isso acontece com anjos e com homens também, com seres humanos também. O pecado, ele traz consequências muito grandes. Até da criatura achar que pode ser semelhante a Deus, como esse querubim achou. Ele se separou de Deus, mas não deixou de ser querubim, com todas as características com que foi criado. Ele não deixou de ser um ser pessoal. O homem não deixou de ser homem após o pecado. E Satanás não deixou de ser anjo. Os demônios não deixaram de ser anjos. São anjos caídos, mas eles permaneceram com esse status. Satanás e seus anjos caídos agora formam um exército muito bem organizado, com príncipes, dominadores, demônios. É como uma casta, como se existisse uma graduação. Na verdade, existe uma graduação dentro do império das trevas, do exército de Satanás. Mas sobre isso nós vamos falar no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre Efésios 6:12. Vamos mostrar para você de maneira assim, bem rápida, né? Porque esse é um assunto muito profundo,
e nós vamos dedicar mais tempo a esse estudo num outro momento, mas para você entender o que aconteceu com Satanás e os seus anjos caídos depois que ele se revoltou contra Deus, ok? Bom, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer você por estar conosco e pedir a você que, se gostou do vídeo, curta ele, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Vamos espalhar a palavra de Deus, semear essa palavra aonde ela possa ir para tocar em corações, levar pessoas a ter o entendimento da palavra e ter uma vida com Deus. Agora eu quero abençoá-lo. Eu não poderia deixar de fazer uma breve oração para você, para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de poder usar um canal tão amplo para ministrar a tua palavra. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão conosco neste curso, concedendo a eles graça e misericórdia. Abençoe sua casa, sua família, sua vida, todos os detalhes, Pai. Cuida de cada detalhe desta vida tão preciosa que está acompanhando este vídeo. Quero abençoá-lo agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Estaremos de volta em breve com mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico.